Tiago 1. Já? Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pecado. O que é pecado? O que vem à mente do pecado? Existe um pecadinho pequenininho? Existe um pecadão? E um pecadaço? O que existe? Pecado é uma coisa só. Pecado é uma coisa só. Duas práticas do pecado. Primeiro, o pecado por comissão e o pecado por omissão. O pecado por comissão é causado por intenção, é infrator. É uma infração que cometeu. E o pecado da omissão, já está falando, né? Está se omitindo. Sabe fazer o bem, mas não faz. Esse é o pecado da omissão. E nós encontramos essa prática do pecado, da comissão, em 1 Tiago, versículo 15. Depois, havendo a consciência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Agora, olha o pecado da omissão. Está em Tiago também, o 4, vai um pouquinho para frente. O versículo 17. Amém? Esse é o pecado da omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e ou não faz, comete o pecado. Se você sabe que aquilo é um pecado, por que você não faz o bem? Se você sabe que teu irmão está pecando, por que você não ajuda ele a não pecar mais? Por que você se omite? É uma omissão. Você sabe que é pecado e você não faz o bem. Quem é o pai do pecado? O pai do pecado é o diabo. E a mãe do pecado é a concupiscência, que é o apetite sexual exagerado. Existem pecado imperdoável. Existe? Não se existe. Está em Mateus. Vamos voltar um pouco. Volta em Mateus. Mateus 12. Mateus 12. Eu peguei 3, o Mateus e 2 em Isaías, para mostrar para vocês. Mateus 12. Mateus 12, versículo 31 e 32. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará ao homem, aos homens,
Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem mesmo nesse século e nem no futuro. Vamos parar um pouquinho aqui que nós vamos dar uma refletida. O pecado contra o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é aquele que habita em nós, que é nos dado de graça. E quando nós nascemos, o Senhor já nos dá o Espírito Santo, que está dentro de nós. É nosso amigo íntimo e fiel. Ninguém pode tocar nele, ninguém pode. Só ele pode dar ordem aqui. Ele dá ordem para a gente ir para cá e nós vamos para lá. Quem desobedece ao Espírito Santo? Nós podemos desobedecer o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é a nossa consciência. E quantas vezes a nossa consciência diz assim: não vá para lá, vá para cá. Mas nós vamos para lá. E quebramos a nossa cara. Quantas vezes quebramos a nossa cara? Porque nós não ouvimos a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus, está dentro de nós. O Espírito Santo diz: não faça, e nós fazemos. Não vá, nós vamos. Nós estamos pecando? Sim, claro que nós estamos pecando. Agora vamos confirmar mais uma vez em Isaías 30. Volte um pouquinho para trás. Eu gosto de passear na Bíblia, viu, irmãos? Porque a Bíblia, ela nos dá toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o esclarecimento, né? E o Espírito Santo de Deus vai falando com a gente, né? Através da palavra. Isaías 30, versículo número 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, mas não do meu Espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Ai dos filhos rebeldes. O que é o filho rebelde? Aquele filho que não ouve o Espírito de Deus falar. Diz o Senhor: tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma coberta, uma cobertura, né? Mas não do Espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Quando nós pecamos, quem sofre com o pecado? É o meu vizinho? Não. O meu vizinho sofre com o pecado dele, que ele cometeu. Quem sofre com o pecado? Sou eu que cometi. Existe pecadinho, pecador, pecadaço? Não. Pecado é um só. Se pecou contra o Espírito Santo, é um pecado. Você pecou contra a tua irmã, teu irmão, teu esposo, tua esposa, é outro pecado. Todos nós colhemos o fruto do pecado. Todo mundo. Você pecou, você vai colher o fruto do pecado. E depois nós nos convertemos, chegamos à igreja e começamos a ouvir tudo que o Senhor tem nos ensinado através da palavra dele. Porque através da palavra dele nós vamos ter o que? O crescimento, a vida verdadeira, a vida com abundância. Se nós, o que? Aprendermos e praticarmos.
Não é assim? E aí nós vamos enxergar que nós pecamos. E como fica o nosso pecado? Mas eu estou na igreja, já estou convertido, já me batizei, sou uma nova criatura. Mas você vai continuar colhendo o que você plantou. Enquanto o Senhor, você não colher o que você plantou, você não vai ser lapidado totalmente. Você não vai ser transformado totalmente. A tua dívida você tem que pagar, não tem? Você compra uma roupa, compra um sapato, você tem que pagar a sua dívida, não tem? O nosso pecado é a mesma coisa. O nosso pecado é a mesma coisa. Só que o nosso pecado dentro da igreja é o pecado de transformação. O Senhor permite que nós continuamos e que nós passamos por algumas provações. Por quê? Para que eu e vocês, nós possamos crescer. Que as coisas do céu são coisas preciosas e que não vêm de qualquer maneira. E nem nós podemos receber de qualquer maneira. Porque as coisas do céu são coisas preciosas. Para nós recebermos algo do céu, nós temos que estar o quê? Lapidados, transformados. É a questão do perdão. Nós já falamos sobre o perdão. Enquanto nós carregarmos no nosso coração uma mágoa, um rancor, como que nós vamos conseguir enxergar as coisas do céu? Como que nós vamos conseguir receber as coisas do céu? E continuar nossa trajetória. Então não pense que eu e você não vamos ter que nos lapidar. Não pense que eu e você não vamos ter que nos santificar. Vamos ter sim. Mas esse Deus, ele é tão misericordioso, tão misericordioso que eu vejo da seguinte maneira: o Senhor cortando pela metade as nossas provas. Vocês sabiam? Porque nós somos tão fracos que o Senhor não leva em conta tudo aquilo que tem que ser levado. Entenderam onde eu quero chegar? O Senhor é misericordioso no perdão dele. Ele nos ensina, ele permite às vezes muitas coisas para que nós possamos crescer, para poder receber, para poder ficar fortes. Servo fraco na hora dele, não dá, não aguenta. O Senhor quer ter homens e mulheres fortes, lapidados, para poder enfrentar as lutas, para poder enfrentar todas as causas, porque lá fora nós temos muitos, e a própria palavra nos diz, não é assim? A própria palavra nos diz que nós não viemos só para ficar debaixo do sofrimento, mas nós viemos para ter luta, e as lutas com vitória. E como que nós vamos ter vitória se nós não termos luta? E como que nós vamos ter lapidação se nós não vamos saber enfrentar as lutas? Estão entendendo? Temos que ser sábios, fortes. Tem isso aqui, ó, essa defesa aqui, ó, na ponta da língua. Temos que estar em posição. A nossa irmãzinha hoje, né, irmã, veio, mas eu questiono, eu brigo com Deus. Eu vi que nós falamos quarta-feira aqui, e nós fazemos barraco mesmo com Deus, assim. Quantas vezes nós temos que pedir, nós temos que cobrar o que é direito nosso? Temos, nós temos direito de cobrar. Porém, a nossa cobrança, nós temos vários pontos para nós podermos cobrar o Senhor. Sou dizimista, sou ofertante, carrego mágoa, carrego rancor,
Eu estou aqui para receber o que o Senhor tem para me dar. Senhor, eu estou nos seus requisitos, Pai. Eu estou preenchendo os seus requisitos, Senhor. Eu quero, Pai, o que é meu por direito. Nós devemos sim cobrar do Senhor o que é nosso. Amém, queridos? Estão entendendo? Amém? Vamos continuar. Isaías 1, o versículo 18 e 19. Versículo 1. Isaías 1. Voltem para trás. Voltem. Isaías 1, versículo 18 e o 19. Vinde então e arme, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bom, o bem desta terra. E nós acabamos de falar. O que o Espírito Santo de Deus acabou de nos ensinar? Vinde então e arde, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Vamos ouvir, eu e você, vamos ouvir o que o Senhor nos ensina nessa preciosa palavra. Vamos nos converter verdadeiramente para nós podermos estar na posição de cobrar o que é o nosso. Porque Ele quer mais do que Ele, irmãos, ninguém mais. Mais do que Ele quer que nós comamos o melhor dessa terra. Consciências do pecado, as consequências, aliás, do pecado. Quais são as consequências de nós pecarmos? Qual é a consequência que tem o pecado? Interrompe a comunhão com Deus. Vocês sabiam que o pecado interrompe, nos deixa sem aquela ligação com Deus? Vamos para Isaías 59, um pouquinho para frente. Isaías 59.
18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. O que é as consequências do pecado? O que interrompe a comunhão com Deus? Nós lemos Isaías 59:2 e agora Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles e pela dureza do seu coração. O que você acha que é pecado? O que você acha que é pecado? A prostituição é pecado? Roubar é pecado? Comprar e não pagar é pecado? Ou você vai comprar e não pagar? Agora, aquele pecado que você comprou, aconteceu um imprevisto, você chegar até a pessoa e dizer: fulano, aconteceu isso. Não pense que eu não venho te pagar, porque eu não quero cometer esse pecado, mas eu venho te pagar. Irmãos, no trabalho, para você se safar, você tem a coragem de empurrar alguém no precipício? É um pecado. E você sabe que vai voltar para você, porque é um pecado. Um dia você rouba e você rouba. Isso é pecado. Agora, internamente, o Espírito Santo está falando para o nosso coração o que é pecado, o que cada um de nós está fazendo no pecado. O Espírito está nos ensinando: é pecado. Senhor, nós pedimos perdão, porque nós estamos pecando. Cada um sabe o que está pecando, e cada um vai pedir perdão ao Senhor e vai sair do pecado, para que você possa ter vida e vida em abundância. Porque o Senhor, Ele prepara para cada um, para cada servo, o que é necessário, o que é melhor. O Espírito Santo fala no nosso coração, não é? O Espírito ensina a cada um de nós. E por que e para que eu não devo pecar? Para a minha própria vida, para o meu bem-estar, para que eu possa continuar tendo essa ligação com Deus. Amém? E esse escravo, aquela coisa que escraviza, quem te deixa escravizado? Vamos para Romanos 7. Aquele que escraviza. Romanos, voltem um pouquinho para trás, né? Está bem próximo ali. Romanos 7. Romanos 7.
versículo 24. Amém? Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que mais escraviza. Volta para Mateus. Mateus 13. Mateus 13, o versículo é o 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que não sejam com os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Quer ser curado? Quer ser libertado? Quer sair da escravidão? Saia da escravidão, saia do pecado. Saia do pecado. O pecado que te corrói é a prostituição. O pecado que te corrói é o dever para o teu próximo. O pecado que te corrói é difamar. O pecado que te corrói é a traição. O que é? Qual é o pecado que está te corroendo? Está te escravizando. E o Senhor nos mostra: o pecado leva à morte, depressão. Pecado leva à fraqueza espiritual, porque sai daquela ligação. Você interrompe, você corta. Se corta a ligação com Deus. O pecado tira você daquela dimensão espiritual. Estão entendendo? Volta para cá, vai para Romanos, vai para frente um pouquinho. Romanos 6. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu vou ler de novo, irmãos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Que maravilha nós temos essa vida gostosa. É que eu sempre digo, irmãos, mesmo que for para a gente comer um pratinho de arroz e feijão sempre feliz, mas comer em paz. Como é gostoso você poder pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Nós podemos corrigir
nos autocorrigir, nos autoavaliar, nós podemos sair do pecado para a vida justa, vida com Deus, vida abundante, vida maravilhosa. Nós podemos e devemos, porque é isso que o nosso Deus quer, que nós tenhamos vida e vida em abundância. Amém, queridos? Continue em Romanos, vai para o 8. Vira uma parte, 8. Versículo 7, confirmando. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem na verdade pode ser. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Quantos estão pecando, né? Na carne, o pecado da carne, não é? Irmãos, pecado da língua, pecado da língua, qual que é o pecado da língua? É julgar, é a mentira, é o furto, é a inveja, a destruição. Tudo isso vem do coração. Os 10 mandamentos que o Senhor nos diz, tudo isso destrói o homem. Tudo isso destrói o homem. Amém, queridos? Alguém aqui quer ser destruído? Jamais. Jamais. Então, que eu e vocês, para que nós possamos ter vida em abundância, que nós possamos nos autoavaliar e ver aonde estou pecando, aonde estou pecando. Vamos encerrar o pecado da nossa vida. Vamos paralisar esse pecado, para que nós possamos ter vida. Amém, queridos? Deuteronômio 5. Lá no começo, Números. Vai dizer-lhes: tornai-vos as vossas tendas, porém tu estás aqui comigo, para que eu a ti te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram a terra, que eu lhes darei para possuí-la. Olhai, pois, que façais como vós mandou o Senhor, o vosso Deus. Não declinareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongues os dias da terra que haveis de possuir. Esse é o conselho que o Senhor nos dá, né? Esse é o conselho que Ele nos dá. Vai, diz-lhes: tornai-vos as vossas tendas e as vossas casas, porém tu estás aqui comigo, para que eu a
eu lhes darei para possuir. Olhai, pois, que passais-vos, vós mandou o Senhor vosso Deus, não decline nem para a direita nem para a esquerda, simplesmente andarei em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Olha o conselho que o Senhor dá para mim e para você nessa noite. Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Siga o caminho do Espírito Santo em si. É para fechar. É para fechar o que o Senhor nos ensinou. E veio do alto dos céus. Amém, irmãos? Não vá nem para a direita e nem para a esquerda. Vá para o Espírito Santo, a consciência que é o Espírito Santo de Deus está nos ensinando. Porque nós sabemos o que é pecado e o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus automaticamente vai nos agradar e vai nos dar o melhor. Pode ter certeza que quando nós agradamos o nosso Deus, nós estamos agradando a nós mesmos. Nós estamos plantando para nós mesmos poder. Não deixe que o pecado te leve à morte. Não permita que o pecado leve à morte. Amém, Deus? Entenderam? Amém? Glórias a Deus. Nós vamos estar encerrando o louvor. E nós temos as tuas mãos, fecha os teus olhos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor